E aí, galera? Bom, eu tô vindo aqui fazer esse vídeo, não é num tom mais analítico e nem falar muito de campo e bola. É, vou até tentar usar menos edições. Talvez quando um carro ou outro passar aqui, né, a gente corta um pouquinho, mas vamos lá que eu quero falar algumas coisas de Palmeiras. Foi um resultado muito ruim, cara. Foi um resultado muito ruim, um empate muito amargo. Novamente, um jogador a menos. Acho que se a gente for falar de campo e bola, vai ter muita gente que já secou melhor, né? Tem um vídeo do Rick sensacional que eu vou deixar aqui no card, que ele tá dizendo por os motivos por que o time não consegue empurrar, né, as defesas para trás, principalmente com um jogador a menos, uma situação que é taticamente favorável, de superioridade numérica em todos os espaços, né, um jogador a menos, uma expulsão que foi novamente justa. Acho que para falar de arbitragem também tem muita coisa, mas que eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode perder a linha, cara, na crítica. O que me incomoda muito vai parecer o papo de habilizado agora e não tô nem aí, não é pra isso que é o vídeo, pra defender nenhum lado nem outro. É um vídeo sobre Palmeiras. Acho que o problema nessa situação, Abel Ferreira e como o torcedor sente em relação a isso, a gente sente e a gente vê no jogo, ninguém é cego. O time não tá jogando o que, assim, de fato pode jogar, o melhor que pode jogar com o elenco que tem, com os nomes que tem. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que há uma desconexão com a realidade que o torcedor palmeirense apresenta nesse momento. Por que que eu digo isso? Em qual sentido? É uma desconexão no sentido de a gente tem uma diretoria que, para o bem ou para o mal, ela trabalha de uma forma empresarial, vamos dizer assim, com o seu clube. Ela trabalha de uma forma é, mais transparente em termos de gestão, uma gestão mais inteligente. Transparente não é a palavra certa, uma gestão inteligente, uma gestão responsável. E uma gestão responsável, ela não vai demitir o jogador, ela não vai demitir um técnico, demitir o jogador, quer dizer, rescindir um contrato de um jogador, ela não vai demitir um treinador, fazer uma rescisão de contrato de um treinador que pode colocar a situação financeira do clube em jogo, que você vai ter que ficar pagando milhões ali para jogadores. Às vezes a gente esquece disso, que por trás de uma demissão de um técnico, você tem toda a rescisão contratual, você vai ter, né, multa rescisória, que provavelmente os treinadores também, assim como os jogadores, têm nos seus contratos, uma medida de segurança ali, né, caso ele perca o cargo. Então, de fato, não é barato você demitir um técnico. E também, no ponto de vista responsável, não é inteligente você demitir o técnico nesse momento. Por mais que talvez o ano não seja bom, o momento de demitir um técnico é no final da temporada. É quando já começar uma nova temporada, começar com um novo técnico. Esse é um momento inteligente. A gente, no futebol brasileiro, infelizmente, a gente é acostumado com uma cultura de técnicos que são queimados muito rápido. Rapidamente já são queimados. Mas a torcida palmeirense, acredito que ela já está acostumada a ver uma gestão diferente, mas as vitórias escondiam esse outro lado. Por que que eu digo isso? Vou trazer um exemplo da Premier League, e aí eu quero deixar muito claro que eu não estou comparando time, elenco e nem qualidade de jogo apresentado. O que eu estou querendo comparar nessa situação são os contextos. O Liverpool vem de um título no ano passado da Premier League e uma eliminação cedo na Champions League para o time que acabou sendo o campeão, o PSG. Eles caíram nas oitavas de final. Mas, já nesse ano, é um time que está brigando para classificar na Champions, que caiu também cedo na Champions League. Esse ano acho que foi nas quartas de final novamente para o PSG. Caiu para o time que está na final esse ano. Só que todo mundo entende que o trabalho do Arne Slot acabou. Todo mundo entende isso ali no Liverpool, que não tem da onde tirar. Você fala com torcedores, você vê o Fred Caldeira, que é a referência aqui no Brasil em
cobertura dos clubes europeus da Inglaterra, essa redundância, desculpa aí, os clubes ingleses, né? O Fred Caldeira muito diz que o Liverpool está procurando um novo treinador. Só que eles não vão mandar ele embora agora, porque você pode, nesse processo, perder muito mais do que isso. Você perder uma vaga na Champions League, por exemplo, é perder dinheiro, você perder talvez o elenco, você perder muito mais coisas ali. Esse vem e vai, né, de treinadores, a gente consegue ver que na internet e pelas torcidas e a imprensa é muito falado. Talvez venha com uma percepção boa a chegada de um treinador. Acho que o Mourinho no Benfica foi muito isso. Ele não era um treinador que estava num ótimo momento, mas ele chegou num clube que ele conseguiu se encontrar de certa forma ali. Então a gente entende que isso acontece. Só que o padrão de um clube responsável não é fazer esse tipo de demissão. E a gestão do Palmeiras, novamente, para o bem ou para o mal, ela olha para esses clubes referências da Europa, os Liverpool, os Manchester City, os Bayern de Munique da vida. Esses clubes que têm essa responsabilidade. Eu não vou mandar o treinador embora no meio da temporada, sendo que eu posso prejudicar a minha classificação para outras competições, sendo que eu posso perder dinheiro, muito dinheiro nesse processo. Então, assim, acredito que o torcedor palmeirense, ele tem que entender isso nesse momento, ele tem que entender. Isso é ponto. O que eu quero dizer também, que você entender isso não exime da gente cobrar o clube, da gente cobrar o time de melhores performances, da gente cobrar esse treinador de melhores performances, mesmo que a gente acredite que o ciclo dele está terminado, até porque ele está lá, ele está no clube ainda e a gente sabe que ele não vai ser demitido. Ele pode entregar o cargo no final do ano, ele pode ser demitido no final do ano. Só que ele vai terminar essa temporada. Então a gente, como torcida, a gente não pode confundir essas duas coisas. A gente tem que entender que a gente entende que é um ciclo finalizado, que a gente entende que esse é o último ano dele, provavelmente vai ser sim o último ano dele. Eu acredito que vai ser o último ano do Abel Ferreira, só que antes de mais nada, a gente tem que entender que esse final de ciclo a gente não pode se dar o luxo do desespero. Esse luxo de cair desesperado e demitir, e aí quem que a gente vai procurar? Tem um cara na bota agora? Porque, por exemplo, se a gente chega em setembro, em outubro, e o Abel Ferreira internamente diz que eu vou sair do Palmeiras no final do ano, ele diz isso. O Palmeiras já tem um tempo, Anderson Barros, Leira Pereira, para se organizar, vamos atrás de um treinador. Ah, tem o Thiago Mota ali, ele tava fazendo um trabalho ali, tem o Galhardo, tem o... Tô falando nome, sim, tem o Thiago Nunes, tem nomes. Tá, tem uma galera aí, a gente vai atrás, vamos estudar, vamos ver quem que a gente pode trazer. Mas o que eu quero dizer é, se a gente faz isso nesse momento, será que compensa trazer um cara tapa-buraco? Trazer um cara às pressas, e aí não tem tempo de nada? Ah, tem a parada da Copa agora, mas a parada da Copa, nossos melhores jogadores vão estar na Copa. John Arias vai estar na Copa, Gustavo Gomes vai estar na Copa. Tem chance do Andrés Pereira pintar na Copa, por conta de lesões aí que tá tendo. Eu acho que ainda é um pouco difícil, mas tem chances de talvez ele dar uma parecida na Copa. Então, assim, o Piquerez está fora, vai lesionado. Vitor Roque tá fora lesionado. Então, assim, a gente tem um elenco que, para o bem ou para o mal, ele já conhece. Então, assim, eu acredito que é mais fácil da gente buscar nesse momento isso e pensar nisso depois. Pensar na troca depois, no final do ano. Porque eu acho que esse sentimento de fora Abel, nesse momento, mesmo que novamente eu redigo e reafirmo, eu acredito também que o ciclo acabou. Só que nesse momento é murro em ponta de faca. E eu acho que o torcedor não precisa ficar se machucando dessa maneira. Ele precisa apoiar o time, ele precisa entender o que está acontecendo externamente para com esse clube, e eu acho que ele precisa se blindar e blindar o seu clube, porque é isso que a gente também tem como um dever de torcedor, eu acredito eu, que é proteger o clube que a gente gosta, que a gente ama.